Eu fiz um Reels esses dias sobre um instrumento para bebês, porque eu tô montando um laboratório para bebês com uma aluna minha, né? A gente vai apresentar dentro do método e ela foi aplicar, né? Ela aplicou, porque nada que eu passo no método é da minha cabeça, tá? Tudo a gente tem a comprovação científica, a teoria, aí a gente monta um planejamento, vai para a prática. Então tudo que eu ensinei ou já passou pela minha prática ou já passou pela minha prática como supervisora e coordenadora, tá? Então aí a gente está montando o laboratório de bebês não, de crianças, né, até de 2 anos, tal, mas que dá para aplicar para bebês. E eu adquiri um instrumento então para conhecer e para fazer essa testagem. E eu indiquei esse instrumento, né? Porque instrumentos, gente, vamos pensar uma coisa, tá? Pensa roupa. Uma roupa para vocês, você encontra uma roupa super barata, né? Vai ver para um bebê ou para uma criança de até 2 anos, é o menos pano, menos tudo, mas o triplo do preço, né? Tudo que é para bebês especificamente é muito mais caro. E aí eu fui lá e a gente escolheu 2 instrumentos, ela adquiriu um, porque naquele momento estava mais acessível o valor, né? Eu adquiri também, mas eu também adquiri um outro que eu sempre vejo falar muito bem e tal, e eu queria aplicar. E aí eu peguei e indiquei esse instrumento que eu adquiri, que é o Idadi. Ele custa por volta aí de R$600. Enfim, tá? Não tô falando do que é barato, não é, mas em relação ao instrumento de bebê barato. Aí uma pessoa comentou no meu Reels e falou assim: também tem o Baileys. Sim, gente, tem o Baileys. O Baileys custa R$5.000. Eu não vou ficar indicando instrumento de R$5.000 para meus alunos. O Baileys, um instrumento, é completíssimo, mas é muito caro. Então, assim, tem instrumentos que são caríssimos, tem instrumentos que são caros e tem instrumentos que têm melhor custo-benefício. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso NeuroPP Responde. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu ensino profissionais a viver de neuropsicopedagogia, começando seus atendimentos mesmo sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. Karen, qual o melhor profissional para trabalhar em parceria com o NeuroPP? Depende muito, tá? O ideal é você ter uma parceria que componha uma equipe multidisciplinar, porque aí você vai estar sempre tendo para onde indicar os seus pacientes e você vai sempre receber a indicação desses outros profissionais. Mas, cara, não tem como. Então, busca primeiro um médico. Se você vai trabalhar com crianças, um pediatra, um neuropediatra, tá? Se você vai trabalhar com adultos, um neurologista, um psiquiatra, um clínico geral que vai indicar pacientes para vocês. Aí você pode procurar fono, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, fisioterapeuta, enfim, N profissionais, tá? N profissionais. Mas eu indico sempre o médico, porque é ele que vai dar o diagnóstico, né? O diagnóstico final. Então, sempre tenha uma parceria com algum médico. Conheça e faça ele conhecer o teu trabalho. Natália Guimarães, neuropsique. Como identificar e intervir quando o paciente tem suspeita de disgrafia? Então, para você identificar o processo completo de bateria de avaliação. Depois, para você intervir, com base no que você coletou na bateria de avaliação, você vai desenvolver um planejamento de intervenção específico para o seu paciente, tá? Então, tem que aplicar o protocolo, tem que fazer a bateria de avaliação, coletar os dados e aí fazer a intervenção. Quando se tem pós em neuropsicopedagogia e psicopedagogia, como se intitular? Se você tem pós nas 2 áreas, você pode se intitular como neuropsicopedagoga e psicopedagoga. Uma coisa não interfere a outra. Por exemplo, eu sou pedagoga, também sou, né? Musicoterapeuta, também sou. Psicomotricista, também sou. Neuropsicopedagoga, também sou. Especialista em neurociências e aprendizagem, também sou. Aplicadora de aba, também sou técnico em biblioteconomia. Uma coisa não anula a outra. Tá? Uma coisa não anula a outra. Karen, para começar, precisa investir muito? Temos testes, instrumentos, etc. mais em conta. Olha, a gente tem, tá? Mas você precisa saber o uso, a finalidade, a aplicação, a correção, a análise, como juntar tudo isso na tua bateria, tá bom? Mas eu sempre trago dentro do método para os meus alunos o melhor custo-benefício. Eu trago vários instrumentos, né? Eu ensino
vários instrumentos e sempre o melhor custo-benefício para que você não precise começar com muito. E eu também disponibilizo muito material que pode ser usado de maneira gratuita ou que às vezes tem um custo bem mais baixo, né? Para quem está começando é importante, tá? Por exemplo, eu fiz um Reels esses dias sobre um instrumento para bebês, porque eu tô montando um laboratório para bebês com uma aluna minha, né? A gente vai apresentar dentro do método e ela foi aplicar, né? Ela aplicou, porque nada que eu passo no método é da minha cabeça, tá? Tudo a gente tem a comprovação científica, a teoria, aí a gente monta um planejamento, vai para a prática. Então tudo que eu ensinei ou já passou pela minha prática ou já passou pela minha prática como supervisora e coordenadora, tá? Então aí a gente está montando o laboratório de bebês não, de crianças, né, até de 2 anos, tal, mas que dá para aplicar para bebês. E eu adquiri um instrumento, então, para conhecer e para fazer essa testagem. E eu indiquei esse instrumento, né? Porque instrumentos, gente, vamos pensar uma coisa, tá? Pensa roupa. Uma roupa para você, às vezes você encontra uma roupa super barata, né? Vai ver para um bebê ou para uma criança de até 2 anos, é o menos pano, menos tudo, mas o triplo do preço, né? Tudo que é para bebês especificamente é muito mais caro. E aí eu fui lá e a gente escolheu 2 instrumentos, ela adquiriu um, porque naquele momento estava mais acessível o valor, né? Eu adquiri também, mas eu também adquiri um outro que eu sempre vejo falar muito bem e tal, e eu queria aplicar. E aí eu peguei e indiquei esse instrumento que eu adquiri, que é o Idadi. Ele custa por volta aí de R$600. Enfim, tá? Não tô falando do que é barato, não é, mas em relação ao instrumento de bebê barato. Aí uma pessoa comentou no meu Reels e falou assim: também tem o Baileys. Sim, gente, tem o Baileys. O Baileys custa R$5.000. Eu não vou ficar indicando instrumento de R$5.000 para meus alunos. O Baileys, um instrumento, é completíssimo, mas é muito caro. Então, assim, tem instrumentos que são caríssimos, tem instrumentos que são caros e tem instrumentos que têm melhor custo-benefício. E é isso que eu apresento no método. Por exemplo, a gente tem o instrumento que eu vou ensinar vocês no domingo, no dia 5, no meu aniversário. Ele é um instrumento que você não vai pagar R$10 para ter aquele instrumento. Entende? Não vai pagar R$10 para ter aquele instrumento. Eu vou ensinar a aplicação, a correção e a análise. Então, tem instrumentos baratos, tá? Você consegue fazer uma boa avaliação com instrumentos baratos, tá? Você consegue. Só que você não precisa ficar nesses instrumentos para sempre. Você pode ter, à medida que a neuropsicopedagogia vai se pagando para você, à medida que você vai ampliando o seu número de atendimentos, à medida que você vai aumentando ali o seu gabarito enquanto profissional, vai aumentando a sua clientela, né, a sua agenda e tal, você vai adquirindo outros instrumentos. Mas sim, é possível começar com baixo investimento. Tanto que eu ensino a começar sem cliente, sem instrumento e sem consultório. O primeiro instrumento que você precisa usar, você consegue de graça, tá? E aí sim, você vai depois adquirindo a partir do que você recebe da neuropsicopedagogia. Então sim, é possível começar com baixo investimento.